Os dias de aflição antes da publicação do edital pareciam durar muito mais do que 24 horas. Semanas passavam, o estudo mantinha o ritmo insano e nada, até que boatos começaram a surgir. Será na segunda-feira, diziam. Não foi. Será na terça? Parece que o presente de Natal chegou mais cedo e em 22 de dezembro, lá estava o edital publicado no Diário Oficial. O Alphacom estava preparado para este momento há muito tempo e a nossa programação, que já era extensa, ficou ainda mais. Já no dia da publicação, os nossos professores ficaram manhã, tarde e noite reunidos para a análise do documento. Depois disso, vieram aulões e mais aulões, e de todas as disciplinas em horários e dias diferentes, para que todos pudessem participar. Para começar amanhã com informação e, claro, aprendizado, o Bom Dia INSS foi criado. E foi criado para você, para tirar as suas dúvidas e te apresentar histórias de alfartanos guerreiros que estão no presencial de Cascavel e encaram uma rotina intensa de estudo. As tardes também foram agitadas por aqui. Tivemos o Reta Final, que vários de vocês participaram e sabem que fez a diferença na preparação. Como sempre, inovamos, inclusive na forma de ensinar. Afinal, teve até paródia para te ajudar a decorar o conteúdo de um jeito muito mais fácil. Quem aí não lembra do Previdenciário Safadão? Benefícios iguais, não tire proveito. Lida de auxílio doença, mas um benefício no regime geral não pode enrolar a Previdência. Só esse jeito descontraído de ensinar para nos manter acordados até tarde, né? E aguentamos firme. Nós, equipe Alphacom, e vocês, alunos do presencial e online, tivemos madrugadões. E o CTI, o nosso Centro de Tratamento Intensivo, que tinha hora para começar, mas não tinha previsão para terminar. Piada, a coisa foi longe aqui, hein? 5h40, de 5h40 é muito café com leite ainda, olha só. Então vamos lá, pessoal, manda um abraço pra todo mundo aí, ó. Vamos postar depois, ó, a galera que ficou aqui até 8h10, quebrando tudo. Valeu, pessoal, vocês são foda. O nosso YouTube também foi um canal de muita informação e aprendizado neste período. Fizemos quadros específicos para o INSS, como o Fernanda Reis Responde e o Momento INSS. Hoje, dia 14 de maio, algumas horas antes da sua prova, não te abandonamos. Continuamos aqui com você. Está na hora da super revisão de véspera. E aí, está preparado? Agora o bicho vai pegar. Bom dia! Show de bola, olha só, vai rodar agora. Vai passar aqui? Olha só, galera, a gente vai aproveitar essa energia de vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o grito do começo. E aí, se a gente fizer forte, fizer bem forte, a gente vai fazer outro no final. A gente vai ver, comparar as energias de vocês, tá? No começo e no final do evento. Só que no final tem que estar mais forte ainda, tá? Quem não gritar forte, se for homem, nunca mais... Ah, é uma turma... Tá, você vê, né? Se você for mulher e você não gritar forte, o saco do teu amor hoje vai explodir. Então você grita forte, grita muito forte, beleza? Tranquilo? Nós vamos fazer um grito para arregaçar, para arrebentar. E a galera vai contagiar também pelo online e depois vamos comparar as energias, beleza? Atenção, cuidando dos sacos, vamos lá, gritando com força. Puxa aí, Thales. Puxa. Então puxa. Puxa, Thales. Puxa. Ai, puxa. Vai, Thales, vai. Vamos lá. Ô, rapaz, tem 3 dias pra tirar a mão daí. Vamos lá.
Todo mundo conhece o grito de Alfartano. Vamos fazer uma ensaiadinha, aquela ensaiadinha Então básica. Vamos um pouquinho, vamos lá. Então assim, ó. Alfartanos, é aquela coisa de bateção. Blá, 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 blá. Meninos, olhem pro lado pra ver as meninas que tem ritmo, tá? Aí depois, Alfartanos. Au, au, au. Alfartanos, força, Alfartanos, força, Alfartanos, força. 3 vezes. Fechou? Então vamos lá. Tá com o farolzinho aceso. É que você ficou passando a mão em mim, né, tio? Você sabe como Vamos lá, vamos lá. Você, né? Safadinho! Safatalhos. É que você não sabe o que mais aconteceu, tio. Vai, safatalhos. Vamos lá. Bate com força e grita com força pra começar com tudo. Todo mundo pronto? Então vamos lá. Osso duro de Ué, passa passageira, também vai passar você. Tropa de elite, osso duro de Ué, passa passageira e também vai passar você. Tropa de elite, osso duro de Ué, passa passageira, também vai passar você. Tropa de elite, osso duro de Ué, passa passageira e também vai passar você. Vai, Cascavel! Oi, pois não? Deixa eu dar alguns recados aqui pra gente começar a revisão rapidinho. Deixa. A gente estourou a nossa capacidade ativa no portal. A gente está abrindo aqui, então tem muita gente no portal. E aí a gente abriu também o canal do YouTube, tá? Aí a gente está rodando sobre 2 canais. Um do YouTube, que é para dar uma refrescada, né, dentro do portal nosso, porque o pessoal estava reclamando da web que estava ficando lento. Mas olha só, não tem problema, o pessoal que está no YouTube vai migrando aos poucos para dentro da plataforma para o portal, que a gente vai conseguir gerar. Mas, de qualquer forma, a gente está sendo transmitido também para o Brasil inteiro pelo YouTube, a gente está sendo transmitido pelo portal da Veja.com e a gente está sendo transmitido pelo nosso portal aqui. A gente espera aí mais de 25 mil pessoas conectadas durante o dia e grudado com a gente aqui nessa supervisão de véspera. Tem um material também que o pessoal do presencial eu mandei liberar para o pessoal do online, porque eu acredito pra caramba que a educação muda e muda as pessoas. Então, assim, a bola está com vocês agora. O negócio eu quero agradecer vocês, cara, todos aí, a Giancarlo, o Tchê, a Janaína, o Lustosa. Quero agradecer o Arruda, o João Paulo, o Zé, porque a Lília, assim, eu não vou falar principalmente a Lília, porque a Lília faz parte do time, né, cara? Ela fez um trabalho, principalmente todo mundo. E a professorada aí, eu tenho muito orgulho deles. Ninguém tá com semblante de cansado. Eu costumo falar que eu acho que é porque eu fiquei velho, cara, porque o semblante cansado tá vindo de mim, né, cara? Que essa ansiedade dos alunos pegam na gente também. Agradecer o Thales, tá, Thales? Obrigado por tudo, essa energia que você teve como coordenador. A gente aproveitando hoje aí até para se despedir do Tchê, que está indo para São Paulo, e a gente já começar o índice gradativo de desespero, que é ter o Lustosa.
Agora só vai me dar um trabalho curto para eu saber quem é o... Porque aqui existe coordenador sênior e júnior, né? Entre o Thales e o Lustosa. A gente vai ter que descobrir isso aí, né, cara? Acho que quem falar no microfone primeiro leva vantagem. Chupa. Toma. Beleza? Então, ó, a aula tá com vocês. Boa supervisão de véspera. E vamos esquentar, vamos botar o dia para ferver. É isso aí, vamos lá. Quem vai começar nessa sala, então? João Paulo começa essa sala. Galera, bom, a gente vai fazer assim, ó, aula, disciplina e conteúdo e todo mundo com bastante atenção, a gente vai botar para ferver. Depois, no final do dia, a gente comemora um dia muito produtivo, beleza? Aí, o pessoal das outras salas, os professores estão indo já também, e é ciclo de professores. O pessoal do online quiser fazer os comentários, equipealfaconcurso.com.br, o nosso blog, faça os comentários lá, e nós vamos estar agora dando uma sequência para aquilo que realmente importa, que é ferver o que suco, né? Beleza? Então agora com vocês, uma aula de muita alegria, muito riso e muito humor. João Paulo! João Paulo! Bom dia, galera! Bom dia! A energia toda. Como eu falei, surpresas viriam hoje, novidades. E calma, pro finalzinho ainda tem mais. O dia vai ser longo, vai ter bastante coisa aí, tanto para vocês reverem aquilo que vocês já conhecem, como também para que vocês possam dar aquela relaxada, lembrar que a prova amanhã, mas esquecer também que é uma prova e simplesmente fazer ela como se fosse mais um simulado e aí tirar a sua tão sonhada aprovação através disso. Beleza? Então vamos lá, pegando o material, primeiro ponto aí que a gente tem que considerar. Quando a gente trabalha com matéria de informática, nós vimos aí que os assuntos que a CESP trouxe para você no edital são bastante clean, são bastante sucintos. E ela traz ali para nós a primeira parte relacionada à segurança. Quando você fala em segurança, o que nós vamos encontrar no ambiente de segurança? Simplesmente ela foca em um tópico específico de segurança. Ela fala em relação aos malwares. Ela pode cobrar outros detalhes mais específicos, mais aprofundados? Pode, mas a tendência realmente é que ela venha no básico, no simples, que é cobrar de você sobre esses programas. Que já começa a questão aí, lembrar que o malware é um programa malicioso e é um programa. Se não for programa, não é malware. Simplifica, vai no básico. E aí você tem aquele conjuntinho dos quais os principais, você tem o vírus, você tem o worm e você tem o cavalo de Troia. Desses, você já encontra justamente o principal da prova. Podendo ainda um mais específico aparecer, que é o spyware. O resto é detalhe que a CESP acaba colocando para acrescentar a prova. Quando você fala num vírus, o vírus, o worm e o cavalo de Troia, eles têm características comuns. Características essas que nós sabemos que vão ser aí encontradas também especificamente por outros malwares. Por exemplo, a ideia do bot. O bot é o controle remoto, ou seja, alguém acessando remotamente o seu computador. Um vírus controla remotamente? Sim. Um worm controla remotamente? Sim. Um cavalo de Troia pode controlar remotamente o computador? Sim, também. Ou seja, uma característica comum aos três. Além disso, você também tem lá o exploit, que é a ideia de explorar falhas. Os três aqui conseguem explorar falhas? Sim, também é característica comum. Então você não vai usar isso para distinguir, falar, esse aqui é isso, é por conta disso. Não, são características que só vão ser colocadas na questão para complementar. Então não se baseie nelas para tomar decisão. Você também tem a ideia básica de controle remoto, fazer exploração de falhas e abrir as portas do computador. Esta das características, assim como o bot, é a outra que tem a maior chance de aparecer, principalmente associada ao cavalo de Troia. Você tem o vírus, o worm e o cavalo de Troia? Os três conseguem abrir portas? Sim. E a questão direta e simples, backdoor é um malware que abre portas. Ou é uma porta dos fundos, propriamente dita, a brecha criada para liberar espaço para que alguém invada e acesse o seu computador sem a sua prévia autorização. E o spyware? O spyware ele é um programa que já vai pelo universo de espião. Ou seja, ele quer capturar os seus dados. E dentro desses programas espiões, você tem aí três nomezinhos que podem aparecer. Você tem o adware, que simplesmente aceita que dói menos, é um malwarezinho, acabou, é um spyware, e simplesmente é isso que você vai associar. E você tem aqueles mais possíveis de serem citados, que são o keylogger e o screenlogger. O que você tem contra esses dois? Bom, o screenlogger, ele é o mais top, assim dizer, é o que tira fotos da tela, enquanto que o keylogger é aquele que captura o teclado, o keyboard.
Então você tem aqui 3 spywares. A essência de um spyware é capturar os dados do usuário, é roubar as suas informações. Então é aqui que ele vai trabalhar. Bom, mas e as diferenças? O que o vírus tem e aí os outros também não têm? Você vai encontrar no vírus a ideia de que ele depende da ação do usuário. Então, quem executa o vírus? É o usuário. Se você não executar, ele não entra no computador. Então, a culpa é sua dele estar lá dentro. Além do vírus, o que você vai encontrar? Bom, dentro do vírus, também a ideia de que ele usa as palavras de infectar e fala também em contaminar. Mas fica atento com um detalhezinho crucial. Todo malware contamina o computador. Agora, contaminar o computador é uma coisa, é entrar no computador. Contaminar um arquivo é outra coisa. Então, quem consegue fazer isso, quem tem a característica de contaminar outros arquivos, é apenas o vírus. Ele entra no arquivinho que já existe. Então, tem lá um arquivinho, seja do Word, seja um arquivinho do Excel, seja um arquivo do Windows. O vírus é o cara que entra dentro do arquivo. Então, é a diferença dele para os outros. Agora, cuidado. Você tem aí simplesmente o quê? Quando você trabalha com a ideia de um vírus, ele vai infectar, vai entrar dentro de um arquivo, sim, mas eles vão dizer que ele vai se espalhar criando cópias de si mesmo em outro arquivo. Então, fica atento com essa expressão, que vai ser usada para confundir com o worm. Tanto o vírus quanto o worm vão falar assim, olha, ele cria cópias de si mesmo. Só que a diferença é que aquele que cria dentro de outros arquivos é o vírus. Ele entra em outros arquivos. Além desse cara, nós temos o quê? Bom, aí entram aqueles exemplos de vírus típicos, dos quais o mais provável que apareça na prova é eles falarem ali em vírus de macro, por exemplo, ou falar no vírus conhecido como vírus de boot. O que acontece com esses dois tipos de vírus? São mais populares. Só que olha só, isso aqui já é uma questão. O que é uma macro? Uma macro é aquilo que tem dentro do Office. É para poder automatizar tarefas repetitivas. Pronto, já matou essa questão. Então, o recurso que automatiza tarefas repetitivas. O boot. O boot é a etapa de carregamento do sistema operacional. Então, na hora que o sistema operacional está ligando. Assim, o vírus de boot é aquele vírus que ataca o momento que o computador vai ser iniciado. Cuidado, ele já está no computador, ele só vai ferrar com o computador de vez na hora que você está ligando o computador. Então, ele já entrou, ele só vai agir aqui. São coisas diferentes. E assim você tem também o outro carinha, que é o worm. Quando você fala no worm, bom, o worm é um dos mais cobrados nas provas da CESP. Por quê? Porque a maioria lembra do vírus. A maioria associa a expressão, olha, eu tenho um vírus, o computador, tudo é vírus. Nem tudo é vírus. Há mais popularidade para o vírus, mas o worm é um dos mais comuns. Então, esse cara aqui, ele vai trazer aquela palavrinha extremamente importante. O worm é um malware automático. Ou seja, não precisa que o usuário execute esse cara. Ele vai entrar no seu computador sem que você peça isso. Ele tem a característica de ser automático. Ele também pode trazer a expressão que ele é autossuficiente. Porque, além de ele ser automático na execução, na instalação dentro do seu computador, você não precisar executar esse cara, o worm também é aquele malware que vai trazer para você qual característica? O worm simplesmente cria cópias de si mesmo. Como vimos, cria cópias de si mesmo, assim como o vírus. Só que olha a diferença. O worm ele tem esse objetivo. Ele quer se espalhar. Então, ele cria cópias dele próprio, enquanto que o vírus se espalha. Mas é consequência. Quem foi desenhado, foi criado para se espalhar efetivamente, foi o worm. Então, ele cria cópias de si mesmo, usando principalmente a rede. Então, vem lá a questão assim, ó. Olha, eu tenho aqui um malware que se espalha pela rede. E este malware, ele gosta muito aí de fazer o quê? Ocupar a banda de rede. Se eu tiver uma lentidão na rede, pode ser culpa do worm? Pode. E aqui também já podemos puxar um outro carinha, o firewall. O firewall vai ajudar a proteger contra o worm? Pode ajudar a proteger? Sim. Por que ele vai ajudar a proteger contra o worm? Porque o worm é um cara que se espalha pela rede. E o firewall, o objetivo do firewall é proteger justamente a rede. Porém, lembre-se, o firewall é o cara que tem capacidade de dizer que o arquivo que está passando ali é worm, é vírus ou coisa do gênero? Não. Quem vai dizer se é vírus ou não é o antivírus. O worm, ele é um malware, assim como o vírus, mas o firewall vai dizer que tem alguma coisa errada apenas.
Porque o firewall vai falar, tem alguma coisa querendo passar aqui, não devia passar. E aí que ele vai barrar a passagem desse cara. Então, cuidado com isso. O worm, um malwarezinho automático, cria cópia de si mesmo e se espalha principalmente pela rede. E aí nós temos o cavalo de Troia, ou simplesmente Trojan, ou Trojan Horse. O que o cavalo de Troia menciona aí para você na ideia geral? Bom, quando você fala em cavalo de Troia, assim como o vírus, ele depende da ação do usuário. Mas o que mais é citado sobre esse cara é a ideia de que ele é um meio, a ideia de que ele contém outros malwares. Então, dentro dele, ele vai trazer outros programas maliciosos. Ele em si é um programa malicioso. Aquela história, quem esconde o bandido também é o bandido. Ele vai trazer essa mesma relação. Então, ele vai precisar, ele tem outros malwares dentro dele. Que outros malwares? Qualquer um dos outros. Então, ele tem outros programas maliciosos dentro da sua estrutura. Além disso, ele pode trazer aquela expressãozinha que ele é dado ao usuário como se fosse um presente. E outra que a CESP pode ou não colocar, não é essencial, mas é uma característica a mais que você pode direcionar para quem é ele fazer o que aparenta fazer. Então, ele faz o que aparenta. O que seria fazer o que aparenta? É você receber aquela apresentação de slides, ele vai executar como uma apresentação de slides, e além da apresentação de slides, ele vai estar instalando dentro do seu computador outro programa, outro malware ali dentro. Então, cuidado com essa característica. Ela pode aparecer ou não, não é obrigatória, mas é comum de ser citada também. Agora, você olha para esses malwares, tranquilo, só que fique atento às situações diferenciadas. E aí, complementando a coisa, você tem os detalhes conhecidos como ataques. O que seriam ataques? Seriam situações como o phishing, e o phishing ele considera como sendo o quê? Simplesmente uma página ou e-mail falso. O objetivo é similar ao do spyware, por isso ficar atento. A ideia do phishing, assim como do spyware, é roubar dados do usuário. A diferença é que o phishing ele vai ser na forma do quê? O phishing ele vai ser na forma de um site ou de um e-mail. Então, um site ou um e-mail falso que tem por objetivo roubar os dados do usuário. E aqui você tem esse ataque dos mais populares. Cuidado, o spam, por exemplo, é um ataque. Então, ficar atento a isso. Ele não é um malware. Pode estar vinculado a malware? Pode. Mas é malware? Não. Então, cuidado com esse detalhe. São aí alguns pormenores que a banca pode distorcer de você lá dentro da prova. E, além disso, quando você fala em segurança, você tem que pensar nos objetos básicos que ela promove. A ideia de você manter o computador sempre atualizado, o sistema operacional atualizado, o antivírus atualizado, são características que também podem ser citadas dentro da questão. Além disso, o que você vai encontrar ainda? Além de você falar na ideia dos malwares, nós podemos já entrar de cara no assunto de redes. Quando a gente fala em redes, não é que ela vai cobrar toda a ideia de construção de uma rede, topologia, coisa do gênero. Mas ela cita dois tópicos. Na verdade, o edital já começa de solo aí. Ela já traz para você o comparativo entre internet e intranet. Então, ela já traz esse ponto inicial dentro do edital. O que acontece? Você tem que destoar, trazer a diferença entre elas. Mas lembrar que as duas são redes. Elas usam os mesmos padrões, elas usam as mesmas tecnologias. Ou seja, tanto a internet quanto a intranet, se eu falar, eu tenho TCP/IP na internet, também tenho na intranet. Na internet eu falo em cliente e servidor, na intranet também eu vou falar cliente e servidor. Então é uma característica que eu vou encontrar comum aí dentro dos dois universos? Sim, então cliente e servidor aí abreviado. A ideia é que você tenha a mesma tecnologia, porque isso aqui são, na verdade, características de redes. O que diferencia, então, uma da outra? Se você for olhar, a diferença entre elas é que a internet é uma rede pública. Ou seja, todos têm direito de acesso a ela. Ter direito é uma coisa, ter acesso é outra. Então, todo mundo tem direito a acessar essa rede. A ideia é que esse é um ambiente onde todo mundo que está conectado a ele, vê todo mundo que está conectado a ele. Aqui você tem servidores, computadores e assim por diante. A internet também é muitas vezes representada pela nuvem. A ideia é de que ela vai desenhar ali para você uma nuvenzinha representando a internet. Então, quando fala em computação na nuvem, é computação na internet. Já a intranet ela vai trazer para você como sendo a rede privada. E como rede privada, ela tem o seu acesso
restrito. E cuidado com isso. CESP gosta de fazer jogo de palavras. Rede com acesso a um público específico. Específico limitou quem é. Se está limitando quem é a intranet. Então o acesso vai ser restrito. Mas não é meramente restrito por usuário e senha. Porque você vai lá, cria um site na internet, coloca o usuário e senha. A ideia da intranet é restringir o ambiente físico. Lembre que redes são estruturas físicas de comunicação. Então você tem dispositivos interligados, cabo e tudo mais, ligados aqui dentro do ambiente restrito e privado. Essa é a ideia. A intranet é uma rede que pertence a uma empresa, a uma corporação, a uma indústria e assim por diante. Lembrar aquela situação que você tem na sua casa é uma intranet. Então, baseia-se justamente nesse tópico base aí. Além disso, quando a gente fala em redes, pode aparecer algo a mais, como a VPN. Quando a gente fala em VPN, você tem que lembrar o seguinte. No primeiro ponto, você fala em rede física. Sim. Agora, a VPN, você vai falar nessa rede virtual. Ou seja, eu tenho o cabo, mas o cabo não está lá. Simplesmente é um cabo virtual. É como se eu pegasse um fio e ligasse da empresa até a minha casa. Só que como não dá para fazer isso, porque o cabo é muito comprido, é muito caro para fazer essa infraestrutura, você cria o cabo virtualmente. Essa é a ideia da VPN. Porque aqui você tem justamente a ideia de privada e a ideia de rede. Então você tem uma rede privada, o N de network, então rede privada virtual. Lembra que a palavra que pode aparecer chave aqui é falar que você tem um túnel, ou falar um entunelamento. São os pontos usados aí. Outro é acessar fisicamente a intranet. Cuidado. Acessar fisicamente uma intranet, você tem que estar dentro da intranet. Se você usar VPN, você está fazendo um acesso físico? Não. Você não está se conectando fisicamente à intranet. Físico é até aqui. Aqui é virtual. Então, cuidado com isso. É uma outra forma de acessar a intranet? É, mas é uma forma virtual de acessar uma intranet. Cuidado com esse detalhezinho aí básico. E aí o nosso cara que é um dos mais prováveis de serem cobrados na prova. Questãozinha sobre firewall. Esse é um dos conceitos mais prováveis, porque a CESP tem batido muito em cima disso. Quando você fala em firewall, primeiro, ele pode ser na forma de software, como ele pode ser na forma de hardware. E aqui é uma tautologia. Seja software ou hardware, seja um ou outro apenas, ou os dois ao mesmo tempo. Então, ele pode trazer aí qualquer coisa. Ah, o firewall é um software, tá certo? Firewall é um hardware, tá certo? Firewall é um software ou um hardware, tá certo? Firewall é um software e um hardware, tá certo? Então, ela pode trazer aí para você essa colocação justamente sobre ele. Agora, qual é o papel do firewall? O firewall é o cara que monitora. Ou seja, ele vai controlar o fluxo de quem? Monitora a rede. Então, ele trabalha em qual competência? No âmbito da rede. Se falar dentro da rede, beleza, é função dele ajudar na proteção. Agora, se transcender a rede, se for lá alguém com um pendrive e esse pendrive está infectado por um vírus do tipo Thales.exe, aí colocou esse pendrive lá, é responsabilidade do firewall proteger? Não. Por quê? Simplesmente não cabe ao âmbito que ele trabalha. Ele olha o que passa pela rede. E ele vai olhar, monitorar a rede com base em quê? Aí vem aquelas regrinhas, que são os protocolos. O que são protocolos? Protocolos simplesmente são regras. Olha a questãozinha dada que a CESP já colocou assim em prova. Protocolos são programas. Já está errada a questão ali. Protocolos são regras, não são programas. Outra que pode aparecer, protocolos são algoritmos. Não, protocolos são regras. Ou seja, é equivalente a você dizer que o protocolo ele é uma lei. É uma norma técnica, uma descrição que deve ser seguida. Então eu tenho a regra e tenho o agente garantidor. O firewall é esse cara. É quem vai olhar para a lei e falar, vou cumprir a lei. É essa a essência dele. Então ele vai monitorar a rede. E ao dizer que ele monitora a rede, ele monitora o que da rede? Ele vai pegar e monitorar as portas da rede. Mas aí você fala, mas que porta? As portas dos protocolos. Cada protocolo trabalha com portas específicas. Então eu tenho lá em determinada porta uma norma, uma determinação, como por exemplo, pegar lá na porta 80. Na porta 80 só pode passar conteúdo HTTP.
Porque esse é o protocolo, conhecido como sendo protocolo multimídia. Então, esse protocolo é usado para acessar o quê? Para navegar na internet, acessar páginas e assim por diante. Então, você tem aqui a porta 80. Só pode passar na porta 80 conteúdo multimídia. E quem é que não vai deixar algo diferente passar? O Firewall. É assim que ele ajuda a proteger a rede. Ele olha uma regra, se descumpriu a regra, ele não deixa passar. Ele não consegue dizer se é um vírus ou não. Ele olha para o arquivo e fala, ó, você não está atendendo a regra. E se você não atendeu, esquece, não vai passar. Ele não apaga arquivos, ele não olha para arquivos do computador. Quem faz isso são os antivírus. Então, fica atento a isso. Mas, assim como o HTTP, você tem que lembrar que existe uma porta opcional, que pode ser usada simplesmente como complemento da questão. A porta de número 80, 80. É uma porta opcional. Mas aí você tem a porta 443, que remete aí ao protocolo HTTPS. Também é um protocolo para acesso a conteúdo multimídia. A diferença é que eu vou acessar esse conteúdo multimídia com segurança. Então, ele é um protocolo seguro. Esse Szinho ali justamente indica isso, que ele está transferindo arquivos de forma segura, garantindo o que a princípio? Ele vai buscar o sigilo. Sigilo entre quem? Entre o usuário e o site. Então, é isso que ele vai oferecer para você. Além desse cara, você tem as portas 20 e 21, que são portas usadas pelo protocolo FTP. Protocolo FTP é usado na transferência de arquivos, ou seja, quando você realiza operações de download e operações de upload. Então, usou alguma dessas operações, você está usando o FTP. Lembrar de um detalhe, posso falar que eu tenho um servidor FTP? Sim. O FTP é protocolo de transferência de arquivos. Então, o servidor FTP vai ser para quê? Para transferência de arquivos. É um servidor de arquivos. Assim como se eu falar servidor HTTP, é um servidor multimídia. É um servidor de páginas na internet. Então, você tem aí a colocação desses carinhas aí básicos também. Mas não são os únicos protocolos que a gente encontra. A gente ainda tem os protocolos relacionados ao serviço de e-mail. Quando você fala no e-mail, é outro tópico específico que a banca separa no seu edital. Ela traz lá para você a respeito do serviço de correio eletrônico e também das suas características. E a maioria das questões que envolvem os programas de e-mail não são questões específicas sobre o programa, mas são questões específicas sobre os protocolos de e-mail. E quando a gente fala em protocolo de e-mail, nós temos ali o protocolo SMTP. O protocolo SMTP é o protocolo usado para envio. O que acontece? Não lembro o que é para envio. Como é que eu faço para lembrar? Lembra que ele é um protocolo de saída. Ele vai enviar a mensagem para o destino. É um protocolo, é uma regra para controlar, para determinar como a informação sai e chega até o destino. Então, SMTP é um protocolo de envio. Aí você tem outros dois que são de recebimento. Você tem o POP e você tem o IMAP. Os dois são protocolos para receber. A diferença entre eles é o que a banca vai bater em cima. Você tem que lembrar que o protocolo POP é o protocolo que baixa. Para onde? Ele baixa para o computador do usuário, para o computador pessoal. Então ele vai lá, chega no servidor e fala, olha, eu quero mensagem, me dá a mensagem. O servidor vai falar o que para ele? Vai com benção e se embora. Por quê? O servidor apaga essas mensagens, por padrão. Mas há a opção para deixar no servidor uma cópia, como se fosse um backup daquela mensagem. Porém, no servidor só fica a cópia. A mensagem que você lê, a mensagem que você trabalha, a todo momento está onde? No seu computador. Então, é aqui o foco da leitura, a mensagem que você lê e apaga é dali. Enquanto que o protocolo IMAP é o protocolo para acesso. Ou seja, quando você fala no IMAP, a mensagem fica no servidor. Então, a mensagem vai estar lá dentro do servidor de e-mails e não no seu computador. Você usa o IMAP só para ir lá, quero ver o que tem de mensagem para mim. E aí o IMAP mostra para você essas mensagens. Então, a essência é exatamente essa. Você trabalhar com os protocolos básicos de e-mail. Pode aparecer uma questãozinha mais aprofundada ainda, talvez, falando desse outro protocolo que é usado nos dois contextos, tanto de navegação na internet quanto de e-mail. O protocolo e serviço DNS. Lembrar que é o cara que resolve domínio. Quando eu digo que ele resolve domínio, o que significa isso?
Significa dizer que ele vai pegar o domínio e vai encontrar qual é o endereço IP do servidor. Isso é resolver DNS, Sistema de Nomes de Domínio. É o que a sigla traz para você. Então, é um protocolo? Também. É um serviço? Também. Existem servidores DNS? Também. Lembrar que é aquela mesma regra. Posso atribuir essa sigla a outras entidades, características que você tem aí no processo. Tranquilo. Mas já que a gente está falando em redes e assunto de navegação, nós temos aí também alguns conceitos relacionados aos navegadores. Como o edital ele é um edital mais tranquilo, há uma grande probabilidade de que haja questões aqui, falando sobre os navegadores de internet. Claro que vale lembrar quais são os navegadores básicos. Você tem o Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, e você também tem um novo navegador. Você tem o Microsoft Edge, que é o navegador padrão do Windows 10. Cuidado com esse cara. Novidade sobre o Edge. Quando a gente fala nesse navegadorzinho novo, que é o Edge, ele traz um recurso bem diferenciado. Que recurso é esse? Ele permite você fazer anotações no site. Então você consegue ir lá e escrever, colocar imagem, editar. Cuidado, ele não está editando o site, ele está fazendo uma anotação para você salvar no seu computador. Não é que vai mudar o site, vai mudar ali no seu computador. E assim você encontra alguns conceitos de navegação também importantes, não só deste navegador específico, mas aí a gente fala em alguns dados relacionados à navegação. Quando a gente fala nesses dados de navegação, o que nós vamos considerar? Bom, dois deles são os principais. Você tem aí os cookies e você tem a cache. São os principais dados de navegação. Lembrar que cookies são informações pequenas que armazenam dados como, por exemplo, as senhas do usuário. E quem escolhe gravar ou não é o servidor. Fica gravado no computador do usuário. Mas quem é que vai fazer essa gravação é o site, é o servidor. Enquanto que a cache, ela vai ser, no caso dos navegadores, uma pasta. Esta pasta, ela guarda o que ali dentro? Ela guarda as informações mais recentes e frequentemente acessadas. Aquela história, fui lá, abri uma foto no Facebook e estava embaçada. Abri de novo a mesma foto, abriu instantaneamente. Por quê? A segunda vez que eu acessei, ela estava aqui dentro da cache. Então, a ideia básica é essa. Acessar mais rapidamente as informações pelas próximas vezes. Pela segunda, terceira vez que você vai acessar a mesma informação. Enquanto que os cookies guardam essas senhas, perfil de usuário também pode ser citado aqui dentro, como característica armazenada dentro dos cookies. Lembrar que você pode apagar esses dados? Sim. É aí que entra a navegação privativa. Então, posso usar uma navegação privativa? Pode. Cuidado com o nome que muda. Na verdade, muda em um cara, especificamente. No Google Chrome, a navegação privativa se chama janela anônima. Enquanto que no Internet Explorer é navegação in private e no Mozilla Firefox, no Opera, é navegação privativa mesmo. Então, a ideia é a mesma. O que a navegação privativa faz? Ela apaga os dados de navegação. Então, apaga dados da navegação. O que são esses dados de navegação? Dentre eles, você vai estar apagando os cookies e a cache. Mas também, além de apagar essas duas informações, também serão apagos a estrutura do histórico, então ele vai apagar o histórico. Ele também vai apagar a lista de sites acessados, também vai apagar os dados de formulários, dados que você inseriu em campos aí dentro de um site, para preencher aí formulários. Então, ele apaga esses dados. Agora, quando a gente fala em histórico, qual é a tecla de atalho para exibir o histórico? Na maioria dos navegadores, tecla de atalho para ter acesso ao histórico é Ctrl H. Então, Ctrl H tem acesso ao histórico de navegação. Se você quiser, pode apagar pontualmente as mensagens, os sites ali que você acessou. Ou vai lá e limpa a navegação como um todo. Só que olha só, dentro dos navegadores, e é comum aos navegadores aí, você tem uma tecla de atalho que abre uma janelinha. Janelinha essa que permite você apagar esses dados de navegação, que é a tecla de atalho, Ctrl mais Shift mais Del. Então, ele vai abrir uma janelinha para você escolher quais daqueles dados você quer apagar. Então, teclinha de atalho importante para apagar dados de navegação. Outra tecla de atalho importante é a tecla de atalho Ctrl T. Ctrl T abre nova aba em qualquer dos navegadores citados. Então, ela vai criar uma nova aba de navegação.
Enquanto que você pode usar o Ctrl mais Shift mais T para reabrir a última aba fechada. Então, fechei sem querer, quero abrir de novo. Vai usar o Ctrl Shift T. Ctrl T abre e Ctrl Shift T reabre aquela última que você fechou. E aí tem a navegação. Navegação, como assim? Trocar de aba. Trocar de aba, você vai ter o Ctrl mais Tab. Então, quero mudar para a próxima aba, Ctrl Tab. Cuidado! Alt Tab é outra coisa. Alt Tab é tecla do sistema operacional, para trocar entre as janelas abertas. Ctrl Tab é uma tecla dos navegadores. Alt Tab é do sistema operacional. Então, fica atento a isso. A gente vai chegar lá nesse tópico aí de sistema, que é exatamente agora. Então, quando você fala em redes, é isso que eles podem trazer. Pode vir questões falando sobre serviços, como houve uma prova da CESP que parecia mais uma prova de atualidades. Falando que, olha, a internet é uma ferramenta, um negócio que evoluiu, nasceu lá na década de 60. Tá, pode aparecer um negócio desse, mais histórico. Mas a maioria das questões delas são questões básicas, conceitos, e que envolvem aí algumas ações do dia a dia. Estas são as que você tem que prestar mais atenção, porque ações do dia a dia você faz na frente do computador, tranquilamente, automaticamente, e não lembra passo a passo como fez. E aí é que ela vai derrubar você se você não ler com atenção. Então, cuidado com isso. E aí a gente entra no universo Windows. Quando a gente fala no Windows, o que a gente vai falar, o que ele vai cobrar exatamente para você sobre o Windows? Primeiro, lembrar que o Windows é um sistema operacional. Como sistema operacional, o papel dele é controlar o computador, gerenciar todo o funcionamento do computador. Só que lá no seu edital ela trouxe duas versões específicas. Ela trouxe aí para você falando sobre o Windows 7 e ela trouxe para você falando sobre o Windows 10. E o Windows 8, se cair anula. Ou é a questão errada. Se for em questão errada, não tem problema. Olha que coisa lógica, né? Se aparecer o Windows 8 em uma questão que está errada, ela não tem por que anular. Agora, se for uma questão que ela bater como certa, anula. Então, questão Windows 7 e Windows 10. Você tem resultados e características comuns a eles. Começando a falar pelas ferramentas de sistema. Essas ferramentas de sistema, no Windows 7 são chamadas de ferramentas de sistema. No Windows 10 são ferramentas administrativas. Mas o objetivo delas é o mesmo. Então você tem alguns nomezinhos que vão aparecer, como por exemplo, a primeira, a limpeza de disco. Quando você fala limpeza de disco, o que acontece? É a ferramenta de sistema que vai apagar os arquivos temporários. O que se entende por arquivo temporário? Lixeira, arquivos de miniatura, arquivos de instalação, logs de erro. Então são aqueles arquivos temporários. Um exemplo mais fácil ainda, arquivos de navegação da internet. Dados temporários de internet. São arquivos temporários que a limpeza de disco apaga. Além da limpeza de disco que você encontra nos dois sistemas operacionais, você tem a ferramenta do desfragmentador. Cuidado com o nome. Por quê? Quando você olha no Windows 7, ele se chama desfragmentador. No Windows 10, o nome é desfragmentar e otimizar unidades. Cuidado com o nome, porque pode ser o erro da questão. Então, o desfragmentador, ele organiza os dados de forma contínua. É para otimizar o desempenho de leitura de dados no HD. Então, o HD está todo bagunçado, vou colocar tudo em ordem para poder achar mais rapidamente as informações. É isso que o desfragmentador vai fazer, ou chamado de desfragmentar e otimizar unidades. Além desse cara, a outra ferramenta de sistema que nós temos é o backup. E aí vem um cuidado. A tendência não é que ela venha cobrar para você a ideia de sequência de backup ou coisa do gênero. A tendência é que ela cobre a diferença que existe entre o Windows 7 e o Windows 10. No Windows 7, quando você fala em backup, você vai falar numa ferramenta própria de backup lá no painel de controle. No Windows 10, ela ainda existe essa ferramenta de backup do painel de controle. Sim. Só que no Windows 10, você tem algo que vem para substituir, para ser a nova ferramenta padrão. Você tem o histórico de arquivos. Então, cuidado com o histórico de arquivos. É o recurso usado dentro do Windows 10 para realizar o backup dos dados. Então, você vai lá e tem que ativar. Lembre-se que, por padrão, ele está desabilitado. O histórico de arquivos não está ativo por padrão.
Então, você tem que configurar esse carinha. Tem esse cara no Windows 7? Não, tem no Windows 10. No Windows 8 tem também. Mas também existe no Windows 10 o backup. Só que é uma forma de compatibilidade com versões anteriores. O que você precisa lembrar? Tem no Windows 7 o backup tradicional lá do painel de controle. Enquanto que no Windows 10, você tem aí o histórico de arquivos. Cuidado com o histórico de arquivos. Além disso, quando a gente fala na estrutura básica, você tem alguns atalhos do sistema que são importantes. Quais são os atalhos do sistema que são importantes? Bom, você tem ali o Alt Tab, que a gente já comentou, que serve para alternar entre as janelas dos programas abertos. Então, tem o programa aberto, Alt Tab troca entre esses caras. Lembrando do detalhe, no Windows 10, é entre os programas abertos na mesma área de trabalho. Porque no Windows 10 você pode ter várias áreas de trabalho. Então, é ali que está a diferença, trabalhar com esse cara. E se você quiser voltar, ou seja, o Alt Tab vai para a direita, acrescenta o Shift aqui. Alt Shift Tab faz trocar para as janelas à esquerda da lista que você tem. E aí, aquela teclinha de atalho Ctrl Alt Del. O que acontece? Muito cuidado com ela. A CESP tem mania de usar a palavrinha suficiente. E quando ela fala mania suficiente, o que isso afeta? Bom, quando você fala em suficiente, ele vai dizer lá para você o seguinte: é suficiente usar o atalho Ctrl Alt Del para abrir o gerenciador de tarefas? Não. Não é o suficiente. Ele vai abrir direto lá no Windows XP. A partir do Windows 7, na verdade o Windows Vista já, mas a partir do Windows 7, ele abre uma janela intermediária. Então não é o suficiente, mas é uma ferramenta que possibilita você chegar até o gerenciador de tarefas? Sim, porque vai abrir uma janelinha, na janelinha você vai ter que clicar na opção gerenciador de tarefas. Só tem que ficar atento que ela não abre direto, só isso. Então ficar esperto com relação a essa tecla detalhe aí. Aí você tem a tecla Alt F4, que é tipo assim, fudeu, travou tudo, aperta Alt F4 para tentar ver se fecha ou não. Ou vai lá pelo gerenciador de tarefas e finaliza o processo ou a tarefa. Então fica atento a isso. Essa teclinha de detalhe aqui, por mais que ela pareça ingênua, tem uma galera que erra. Tecla detalhe F1 é a tecla detalhe padrão para ajuda. Então cuidado, uma teclinha simples, que se aparecer eu sei que tem gente que vai perder a questão. Aí você tem as combinações com a tecla Windows. Windows mais a letra E vai abrir o Windows Explorer. Cuidado com esse nome. Windows Explorer no Windows 7. No Windows 10 eu chamo de explorador de arquivos. É a mesma ferramenta, que se chama gerenciador de arquivos. É o programa para navegar entre os arquivos e pastas do Windows. Ponto. Mas só cuidado com o nome. Aí você tem lá Windows R. Windows R é a janelinha executar. Então você tem ali a função executar. Além do Windows R, o que você vai encontrar lá? Windows D. O Windows D, ele mostra a área de trabalho. Também pode ser dito que o Windows D minimiza tudo. Então ele vai minimizar tudo que está na área de trabalho. Só que é uma tecla que você pode apertar o Windows D de novo. E aí ele restaura aquilo que ele minimizou. Cuidado, só restaura o que ele minimizou. Além disso, você tem lá o Windows L. Então o Windows L faz o quê? É para bloquear a sessão de usuário. Então, eu quero sair aqui rapidinho, vou lá dar uma mijada. O Windows L, ele bloqueia a tela para que o computador se torne seguro. Entenda, isso aqui pode estar associado à segurança. Você usar aqui o Windows mais L, pode ser uma tecla de atalho relacionada à segurança. Por quê? Ao se ausentar do computador, devo deixar o computador aberto, livre para qualquer um usar? Toda vez que você se ausentar, deve bloquear a sessão de usuário, para evitar que terceiros usem o seu computador. Então, aí outra teclinha importante. E aí, você tem também a relação básica que envolve quem? Os atalhos relacionados ao editor de texto Writer. O que pode aparecer sobre o editor de texto? Bom, antes de falar aí do editor de texto, só complementando o que a gente pode ver aqui dentro do Windows 10. Uma novidade aí que você tem das mais prováveis de serem cobradas. No Windows 10, você vai encontrar questões que envolvam, por exemplo, as múltiplas áreas de trabalho. Então, aqui você tem lá, o Windows 10. Eu tenho mais de uma área de trabalho? Sim. Então, ela é a novidade principal, que você pode gerenciar múltiplas áreas de trabalho. Essas múltiplas áreas de trabalho podem ser chamadas também de áreas de trabalho virtuais. Então, eu posso ter quantas você quiser. Se eu quiser ter mais de 10, dá?
Dá. Você vai acrescentando quantas áreas de trabalho você quiser. E aí você pode exibir elas através do botão Task View. Quem que é o botão Task View? Ou visão de tarefas, na versão em português. É aquele botãozinho que está do lado lá do menu inicial, da tela inicial, que parece lá que você tem um quadradinho e com outros 2 quadrados atrás. Esse é o botãozinho da visão de tarefas. Para acessar esse cara, no Windows 10, você pode ainda utilizar o atalho da função Windows mais Tab. Então, o Windows Tab no Windows 10 abre essa mesma janela que mostra as múltiplas áreas de trabalho e permite você escolher entre essas múltiplas áreas de trabalho. Mas, se você quiser trocar rapidamente entre as áreas de trabalho, você pode usar o Ctrl mais a tecla Windows mais as setas de navegação. Então, você pode usar a setinha para um lado e para o outro. Quero trocar de uma área de trabalho, vou para uma, vou para outra. Ctrl, Windows e as setinhas de navegação. Então, a novidade aí das áreas de trabalho. Tem outras novidades no Windows 10? Tem. Você tem aí agora o próprio Edge, que é um novo navegador ali dentro, padrão. Cuidado, o Internet Explorer ainda existe. Ele só está ali, mas como uma forma do usuário ter outro navegador. Mas o principal, o padrão dentro do Windows 10 é o Microsoft Edge. Ficar atento a isso. E aí nós temos esse que é o nosso editor de texto, o LibreOffice Writer. Lembrar de detalhes básicos, como, por exemplo, o formato de arquivo de documento. Então, quando você fala em um formato de documento, a extensão de um arquivo de documento de texto é o Open Document Text. Mas, além de documento, você pode falar em modelo. Modelo você vai encontrar que formato? O formato Open Template Text. Então, tem um Tzinho a mais ali para falar do template básico. Além desses formatos, o que você tem? Lembrar dos atalhos simples. Quais são os atalhos simples? Aqueles que relacionam funções que você usa no dia a dia, negrito, itálico, sublinhado, salvar. Porque justamente essas teclas são diferentes do Word. E para aquele usuário que está tão habituado a usar o Word, chega lá uma questão trivial. Qual a tecla do atalho para salvar um documento no LibreOffice Writer? Aí você fala, no Word é Ctrl B. Sim, mas eu não quero saber do Word, eu quero saber do Writer. O atalho para salvar um arquivo é Ctrl S. Cuidado com isso. E o negrito? O negrito é o Ctrl B. Então, o Ctrl B é quem vai fazer a função do negrito. Então, cuidado. Ali no materialzinho, deixei essa planilha, justamente, essa tabelinha, com essas principais teclas atalho, para que você dê uma olhadinha justamente para ela. Agora, além disso, o que você vai olhar principalmente? No editor de texto, o principal menu que a CESP pode cobrar é o menu Formatar. Por quê? É a ele que você encontra diferentes propriedades. Lembrar que no menu Formatar você tem a opção Caractere. A opção Caractere é a opção que você vai usar para formatar a fonte do texto. Então, eu quero formatar o tamanho da letra, o tipo de letra, quero colocar negrito, itálico, sublinhado, quero mudar propriedades do texto, cor da fonte, usar tachado, não usar o tachado, sublinhado simples, duplo. Você vai vir por esta janelinha, por esta opção, menu Formatar, opção Caractere. Além disso, você tem ali o parágrafo, tranquilo, que são as formatações de parágrafo. Mas, além disso, você encontra a opção página. Por quê? Quero formatar as propriedades de página. Quero mudar lá a margem, quero mudar o tamanho do papel. Onde é que você vai encontrar isso? No menu Formatar. Você formata a propriedade de página. E aqui uma coisa interessante e diferente. No LibreOffice, você tem margens, ou melhor, você tem bordas, tanto aqui, quanto aqui, como aqui. É possível pôr bordas em páginas? Sim. É possível pôr bordas em parágrafos? Sim. É possível pôr borda em texto? Sim. Então, você tem mais bordas do que o Word aqui dentro. Então, cuidado. Já apareceu uma questãozinha do tipo, quero inserir bordas. Você não insere as bordas. Você vai formatar as bordas dentro do documento que você tem. Então, é ali que você encontra tais propriedades básicas de manuseio e trabalho dentro da estrutura de informática. E o último tópico aí principal que ela pode trazer para você é fazer questões sobre o editor de planilhas. Então, quando você fala em planilha, você tem lá o Calc. Questões sobre planilha. Lembrem que cobre mais a sua atenção do que cobrar outra coisa.
Olhe sempre em primeiro momento a sintaxe, se está escrito corretamente. Funçãozinha é característica da CESP, a função C. É uma das principais que ela cobra. Função C tem 3 partes. Primeira parte da função C é o teste lógico. Se esse teste for verdadeiro, você vai executar uma determinada ação. Mas se esse teste for falso, você vai executar outra ação. Lembrar que a função C é isso, é uma função de escolha. Ela é chamada de função condicional. Mas tem alguma coisa a ver com aquele centão lá do raciocínio lógico? Não. É a função condicional, mas não tem nada a ver com aquilo. E outra, ela também vai chamar a atenção para outra ferramenta. A ferramenta conhecida como ferramenta de formatação condicional. Então, cuidado, formatação condicional é outra coisa. Aí vem a pergunta, onde é que eu encontro a ferramenta de formatação condicional? Em qual menu? Quero formatar, então formatação condicional eu vou encontrar no menu formatar. Então, no menu formatar, você encontra esse recurso. Para que serve a formatação condicional? Para mudar a formatação do texto de acordo com uma condição. Então, eu olho lá, pô, o meu texto está aqui basicamente com um valor maior que 50. Então, eu quero que ele fique azul. O texto está com um valor menor, eu quero com uma outra cor. Então, é isso que você vai trabalhar. Agora, estou na dúvida. Ou é aqui ou é lá que está controlando o horário? Então, peraí. Tem 2 plaquinhas diferentes? Então, você trabalha aí, basicamente, com essa formatação. Quando você utiliza ele, é só formatação. O que é formatação em planilha? Bordas, texto, cor da letra, negrito itálico, colocar preenchimento de célula, tudo o que você mudaria normalmente. São formatações que podem estar previstas na formatação condicional. Agora, outra ferramentinha que a CESP gosta de cobrar é a ferramenta atingir metas. Então, atingir metas. O recurso atingir metas serve para quê? O atingir metas é um recurso para resolver uma equação. Eu preciso encontrar o valor de uma variável para chegar até uma resposta. Então, a ideia é mais ou menos assim. Tenho lá x ao quadrado. Claro que aqui eu vou escrever na forma matemática, mas entenda que você tem aí na planilha a sintaxe correta. Então, lá, x ao quadrado mais 3x mais 50. Bacana. Tenho essa expressão. Eu quero saber o valor de x para que essa resposta seja 500. Quanto que o x tem que valer para que isso seja 500? Esse é o recurso atingir metas que vai responder. Então, você vai dizer, olha, eu tenho essa função, eu quero variar o valor de x até que eu chegue até 500. É isso que o atingir metas faz. Vai te dar o valor do x. Só que você sabe que aqui, por exemplo, o x pode ter 2 valores. Ele só vai dar 1. Só vai dar o primeiro que ele encontrar para aquela situação. Então, ferramentinha atingir metas que você tem aí. Agora, com relação às funções, também você deve ficar atento aos operadores. E dentre operadores, qual operador que você precisa ter maior atenção? Aos operadores de referência. Operadores de referência pegam a função soma e a função média como base. Então, você tem a função soma ou média, tanto faz. O que vale observar é, ele vai jogar lá para você A1, A4. E o que vem aqui é que você deve olhar com a maior atenção. Se ele escrever assim, você vai ler como? Soma de A1 e A4. Quantas células eu estou somando? Apenas 2. Se eu escrever assim, soma, e aí trouxer lá A1, A4, e colocar aqui os 2 pontos, aí você vai ler como soma de A1 até A4. Estou somando 4 células dentro deste intervalo de células. Cuidado com isso. Posso misturar a coisa? Pode, não é muito feitio dela, mas ela já trouxe algumas questõezinhas fazendo isso aqui. Ela vai lá, coloca lá o A1, 2 pontos, A4, ponto e vírgula, A7. Então, o que eu olho primeiro? Eu vou olhar sempre o intervalo. Então, eu pego de A1 até A4, são 4 células, mais a célula A7. Então, ficar atento a isso. Posso misturar? Pode. O detalhe é entender quando usar o 2 pontos e quando é usado o ponto e vírgula. São questõezinhas simples, dadas para você e que merecem a sua atenção.
Outro cara que pode aparecer é aquela ideia. Tem uma formulazinha com o cifrão. Para que serve o cifrão? Fixar. O cifrão não deixa mudar. Quando? Quando ele for falar em copiar e colar. Ou quando ele falar que usou a tal da alça de preenchimento. Então ele usou a alça de preenchimento, simplesmente ele vai usar também esse recurso do cifrão pontualmente. Então fica atento justamente a essa estrutura. São detalhezinhos básicos aí. E para que a gente fique no horário, né, e depois vocês não atrasem então, vai ser o intervalo agora? Não? Tá, não, mas aqui tem pergunta. Vai ser o intervalo. Tá, mas só para a gente voltar ao horário original, tá? Então, o que acontece? Simplesmente a base que você tem para a prova é essa. Não tem muito mais segredo. A tendência é que podem aparecer questões difíceis? 2. Se aparecer questões difíceis, no máximo 2. A maioria serão questões dadas para vocês. Para vocês. Para a concorrência, vão se rachar. Vão olhar para aquela prova e vão falar assim, pô, mas que desgraça é essa? O que é esse cifrão aqui? Não faço ideia. É isso que nós vamos encontrar na prova. Além disso, o que vai acontecer? Galera, amanhã a gente vai se encontrar. Hoje a gente está por aqui interagindo com vocês. Amanhã a gente vai se encontrar também no colégio de prova. O pessoal da web, nos locais aí, dependendo de onde você for. For lá em São Paulo, vai ter também os professores de São Paulo por lá. A ideia é justamente que você tenha aquela concentração. Não vá com a boiada. Abriu o portão de prova, amanhã sai a galera assim, desesperado. Meu Deus, tem 1 hora para entrar. Para que entrar com aquela boiada? Claro, que você às vezes, eu quero sentar na primeira cadeira. Tudo bem. Se você quer sentar na primeira cadeira, é uma coisa. Mas, se a banca, quer dizer, se o fiscal for organizado, o fiscal organizado ele vai já colocar a cadeira numerada. Só que são raros, então normalmente você vai querer pegar o primeiro lugar, né? A ideia é concentração. A prova da CESP é uma prova que não é difícil. Vocês viram pelas questões que vocês fazem no dia a dia, nos treinos, aí, nos simulados. E lembre-se que no simulado a gente sempre dá uma arrochadinha. Uma arrochadinha de leve. Coisinha básica. A banca é mais tranquila em relação a isso. O que você precisa ter? A mesma tranquilidade. Porque ela sabe que o fator que mais derruba você é você estar nervoso. Então ela coloca uma questãozinha extremamente simples como esta, e que você está ali na ânsia de terminar a tempo a prova, que você quer ir embora, quer beber, sei lá o que você quer fazer, porque tempo para fazer dá, porque você tem a preparação para isso. Ela vai lá e joga uma questãozinha simples, que se você não prestar atenção, quiser passar batido, você vai passar batido. Então, lembrem-se das palavras-chave que você conhece. Quais são as palavras-chave? Tudo que você tem anotado no caderno. Só isso. Só isso. Na verdade, vocês sabem que a gente vai sempre no tópico, no resumo da coisa, e é exatamente essas palavras que você tem a encontrar na sua prova. Não tem muito segredo realmente. É olhar para a prova e com tranquilidade. Alguns vão chegar lá e falar assim, olha, eu prefiro fazer a prova numa determinada sequência. Eu sei que a maioria vai chegar lá, vou para o previdenciário. Né? Vale mais, tem mais questões, tudo bem. Mas é uma estratégia. Chegou lá no previdenciário, vai esquentar a cabeça, porque são 70 questões. E aí o que você vai fazer? Dá uma relaxada, vai lá para a informática. Vai para a RLM. Dá uma relaxada. A ideia é justamente essa. Você já fez todo o seu treinamento dentro dos simulados. Essa foi a sua preparação. Não vai inventar moda agora. Não vai falar assim, a prova vem muito difícil essa matéria, eu era acostumado a fazer essa primeiro, eu vou pular para outra. Cuidado. Tente aproveitar a sua prova do jeito que você já sabe, que você já dominou, que você já treinou para isso. Para isso que você faz simulado todo domingo. Para isso que você faz listas de exercícios. Para ver, essa matéria aqui eu sei que eu encontro com facilidade. Mas sempre tem aquela questãozinha que está no meio da brincadeira que você fala, vou pular. Que questão que você pula, por exemplo? Aquelas questões capetódicas que envolvem um cálculo muito complexo. Você sabe resolver, só que vai levar mais tempo. Questões de planilha que envolvam análise, interpretação e cálculo, é a média de 5 minutos cada questão. É mais interessante você deixar ela para resolver lá no final, com mais calma e tranquilidade, e acertar 3 de previdenciário.
Pelo menos na pior das hipóteses, você deixa aquela ali em branco. Mas você aproveitou o tempo da prova. Por quê? Se você for aí realmente bater em cima, querer quebrar, não, eu vou fazer, primeiro você vai desanimar naquela questão. Segundo, você vai levar um tempo que às vezes você não percebe. Matemática e informática, raciocínio lógico, são matérias que fazem você perder muito tempo sem perceber. Porque você fica resolvendo a questão e não vai. Você fala, não, eu quero resolver, você fica ali brigando, é a minha vontade, eu quero passar, eu quero resolver essa questão. Deixa ela, depois você faz. Garanta aquelas com maior quantidade. Vai lá e faz 3 de outra matéria, enquanto você faria uma daquela ali de informática ou do raciocínio lógico. Raciocínio lógico, na verdade, nem tanto, né? Mais matemática, lá, os arranjos, combinação da vida. Mas você sabe aí que você tem que trabalhar com isso, tá? Probabilidade e tudo mais. Então é aí que você vai trabalhar com esses conceitos. Espero que todos tenham uma ótima prova. Mantenham realmente a calma de todos, porque é aí que vai ser a diferença. Beleza? Intervalinho. E calma ao sair da sala. Não se atropelem, porque aqui está parecendo sei lá o que, né? Então, o negócio é uma loucura.